Você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que um único convite de casamento, ou a falta de um, poderia desestruturar uma família inteira? Que uma decisão tão pequena quanto riscar um nome de uma lista de convidados poderia expor anos de ciúme, ressentimento e segredos que ninguém queria admitir? Isso aconteceu comigo. Minha própria irmã me baniu de seu casamento. E o motivo? Ela estava convencida de que seu noivo tinha sentimentos por mim. Mas o que ela não esperava era que essa decisão lhe custaria tudo, inclusive o próprio casamento. Chou Mui, Michelle, e esta é a história de como passei de irmão invisível a motivo pelo qual a vida de minha irmã desmoronou. Mas antes que você pense que se trata de um triângulo amoroso dramático, deixe-me esclarecer as coisas. Não se tratava de romance. Tratava-se de poder, controle e o que acontece quando o bode expiatório da família se recusa a entrar no jogo. Porque a verdade é que esse casamento não se tratava apenas de duas pessoas dizendo aceito. Tratava-se de quem tinha o direito de pertencer. E para minha família, essa resposta nunca me incluiu. Até que alguém inesperado decidiu o contrário. Você não acorda um dia e percebe que é um estranho em sua própria família. Isso acontece lentamente, ao longo dos anos, em momentos tão pequenos que quase parecem insignificantes, até que você olha para trás e vê o padrão. Para mim, esse padrão começou cedo. Minha irmã, Jennifer, sempre foi a criança de ouro. Aquela que não podia errar, aquela que se encaixava perfeitamente no molde que nossos pais esperavam. Eu, por outro lado, era diferente. Não era rebelde, nem imprudente, apenas passava despercebida. Enquanto Jennifer recebia muitos elogios por cada pequena conquista, eu era deixado para resolver as coisas sozinho. Se ela ganhava um prêmio, meus pais comemoravam com um jantar chique. Se eu conquistasse algo, um rápido "que bom", e a conversa seguia em frente. Com o tempo, parei de esperar reconhecimento. Era assim que as coisas aconteciam. Quando eu estava no ensino médio, ficou claro que Jennifer e eu não éramos apenas duas pessoas diferentes. Vivíamos em dois mundos diferentes. Ela era popular, confiante e estava sempre no centro das atenções. Eu lutava contra uma ansiedade social, muitas vezes me sentindo um estranho em minha própria casa. E, em vez de apoio, eu recebia olhares de reprovação e sermões sobre como eu precisava endurecer. A mensagem era clara. Jennifer pertencia ao grupo. Eu não. Esse favoritismo não afetava apenas a maneira como éramos tratados. Ele moldava a maneira como nos víamos. Jennifer prosperava sob constante validação, enquanto eu aprendia a desaparecer. Parei de tentar me relacionar com meus pais. Parei de esperar o carinho de minha irmã. E quando fui para a faculdade, a distância entre nós não era apenas física. Era emocional e parecia permanente. Portanto, quando descobri que minha irmã ia se casar, não fiquei surpreso por não ter sido o primeiro a saber. Nem mesmo fiquei surpreso por não ter sido convidado. O que de fato me surpreendeu. O motivo por trás disso. Porque quando Jennifer tomou a decisão de me banir de seu casamento, ela não apenas me excluiu de um único dia, ela confirmou o que eu suspeitava. Há anos, eu nunca fiz parte de fato da família deles, mas o que ela não esperava era que outra pessoa tivesse percebido. E pela primeira vez em minha vida, alguém se manifestou. Ser a ovelha negra da família não se trata apenas de ser tratado de forma diferente. Trata-se de perder lentamente o senso de pertencimento. É perceber que, por mais que se esforce, você sempre estará do lado de fora, olhando para dentro. Durante anos, tentei me convencer de que isso não me incomodava, que era assim que nossa família funcionava. Mas a verdade é que ser ignorado é seu próprio tipo de dano. Não deixa hematomas, mas deixa dúvidas sobre seu valor, sobre seu lugar no mundo, sobre se você é importante para as pessoas que deveriam amá-lo mais. Os psicólogos chamam isso de negligência emocional e seus efeitos são profundos. Estudos demonstraram que as crianças que crescem sentindo-se negligenciadas ou desprezadas muitas vezes lutam com problemas de autoestima, ansiedade e confiança até a idade adulta. Elas aprendem a reprimir suas emoções porque expressá-las nunca resultou em apoio, apenas em críticas ou indiferença. E essa era a minha realidade.
Quando eu falava, minhas palavras pareciam um ruído de fundo. Se eu expressava entusiasmo com alguma coisa, era ignorado. Se eu estava com dificuldades, a resposta era sempre a mesma. Você está exagerando. Seja mais duro. Você é muito sensível. Mas eis o que as pessoas não percebem. Quando você cresce sendo constantemente invalidado, você não simplesmente para de falar. Você deixa de acreditar que sua voz é importante. Quando estava na faculdade, eu havia me treinado para não esperar nada de minha família. Os feriados se tornaram obrigações. As ligações telefônicas eram raras e, quando aconteciam, eram repletas de conversa fiada e longos silêncios. Era mais fácil assim. Mais fácil fingir que a distância não me machucava. E então, pela primeira vez em minha vida, alguém realmente me viu. Em uma reunião de família, o noivo da minha irmã, Alan, fez algo que ninguém jamais havia feito. Ele me reconheceu, não apenas como a irmã de Jennifer, mas como minha própria pessoa. Ele perguntou sobre minha vida, meus interesses, meus objetivos, e por um momento não me senti invisível. Não foi nada mais do que gentileza. Mas, para Jennifer, foi uma ameaça. Aquela noite marcou o início do desmoronamento de tudo, porque quando você passa a vida inteira sendo ignorado, a última coisa que você espera é que sua presença se torne um problema. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O ciúme nem sempre é evidente. Às vezes, ele se esconde sob a superfície, disfarçado de comentários inofensivos, olhares sutis ou ressentimentos não expressos. Mas quando finalmente vem à tona, pode ser destrutivo. Para Jennifer, sempre foi uma questão de controle. Controle sobre como ela era vista, controle sobre a dinâmica familiar e, acima de tudo, controle sobre a narrativa. Ela era a filha perfeita, a irmã admirada, aquela que sempre teve tudo sob controle. E, desde que todos desempenhassem seus papéis, tudo permanecia intacto. Mas no momento em que Alan me tratou como uma igual, essa ilusão se desfez. Para ela, eu não deveria ser reconhecida. Eu não deveria fazer parte da conversa. A atenção deveria ser dela. No início, seu ciúme era sutil, comentários passivo-agressivos, olhares frios e uma mudança perceptível em seu comportamento. Ela começou a se apegar a Alan, como se a proximidade pudesse apagar as inseguranças que ela havia criado em sua mente. Eu mal notei na época, descartando isso como estresse do planejamento do casamento. Então, uma noite, ela me confrontou. E o que ela disse mudou tudo. Eu sei o que você está fazendo. Ela sibilou, puxando-me para o lado. Você sempre teve ciúmes de mim e agora está tentando ficar com ele também. Lembro-me de ter ficado ali, atônito, incapaz de processar o absurdo de suas palavras. Roubar o noivo dela? A acusação era tão ultrajante, tão inesperada, que cheguei a rir, até perceber que ela estava falando sério. Nenhum tipo de raciocínio a convenceria do contrário. Ela já havia se decidido, distorcendo a realidade em uma versão que se encaixava em seus medos. E foi aí que eu entendi. Isso nunca teve a ver com o fato de Alan gostar de mim. Era sobre o medo dela de perder o controle. Quanto mais ela se fixava nessa ideia, mais irracional se tornava. E antes que eu percebesse, eu não era mais apenas um inconveniente em sua vida. Eu era o inimigo, mas o que ela não esperava era que Alan estivesse observando. E ele viu tudo. No final, não fui eu quem destruiu o casamento da minha irmã. Ela mesma fez isso. Alan não a estava deixando por minha causa. Ele estava indo embora porque viu a verdade, uma verdade com a qual eu vivi a vida inteira. Ele viu o controle, a manipulação, a maneira como minha família me apagou ao longo dos anos. E ele não queria fazer parte disso. Jennifer pensou que poderia reescrever a realidade, que poderia me transformar no vilão de sua história. Mas as mentiras têm um jeito de se desfazer e, quando isso acontece, elas levam tudo junto. Pela primeira vez, não discuti, não me defendi, não implorei para ser compreendido. Eu simplesmente me afastei, e isso, mais do que qualquer outra coisa, foi o que a destruiu. Algumas batalhas não valem a pena ser travadas. Algumas pessoas nunca verão o dano que causaram. E, às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é deixá-las enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. Passei anos acreditando que tinha de provar meu valor para minha família, mas a verdade é que eu nunca fui o problema.
E quando parei de tentar consertar um sistema quebrado, finalmente encontrei algo que me faltou a vida inteira: a paz. No final das contas, algumas batalhas simplesmente não valem a pena ser travadas. E às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é se afastar e recuperar sua paz. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para receber mais histórias da vida real como essa. E, ei, há outro vídeo na tela agora que acho que você vai adorar. Dê uma olhada nele!